Agora nós vamos falar sobre a natureza humana após a queda. Depois do pecado original, o pecado da desobediência, que separou o homem de ter essa comunhão com Deus. Agora nós vamos falar sobre a natureza humana após a queda, depois que eles caíram. Eles foram expulsos do jardim. Foram colocados 2 anjos. E eles nunca mais viram o jardim do Éden, que era um lugar maravilhoso, perfeito, para que o homem tivesse ali tudo de bom. Ok? Então a natureza humana após a queda, total depravação do homem. O homem se tornou depravado. Você está vendo as notícias nos jornais, na internet, pessoas, o que acontece hoje com as pessoas, o que as pessoas estão fazendo, perderam totalmente o temor, a depravação, a totalidade dessa depravação. Entenda isso. Então todo ser humano foi afetado pelo pecado. Não tem ninguém assim, sabe? Santo. Santo é só o Senhor. Nós estamos em busca dessa santidade, mas todo ser humano foi afetado pelo pecado. Por quê? Porque o ser humano mente. O ser humano tem vontades, o ser humano tem desejos, o ser humano tem emoções e o ser humano está nesse corpo corruptível. Mas isso não significa que o homem é tão mau quanto poderia ser. Mas o pecado, ele tem afetado totalmente o ser humano. A imagem do ser humano. E agora nós vamos falar sobre a imagem de Deus. A imagem de Deus corrompida, mas não foi destruída. Então nós temos que entender sobre isso. Sobre isso tudo que aconteceu, a imagem de Deus ainda existe. Mas ela hoje, no pecado, ela foi distorcida. Tiago 3,9. Ok? Então nós vemos a total depravação e a imagem de Deus corrompida por causa do pecado. E agora vamos falar da redenção, porque existe essa redenção do homem. E aí nós vamos falar agora sobre o primeiro Adão, o que pecou, o que desobedeceu, o que transgrediu as ordens de Deus, o que tinha comunhão todas as tardes e agora desfez tudo isso. E agora Deus, pensando na humanidade, pensando no seu povo, manda Jesus. Aí Jesus agora simboliza o segundo Adão, o novo Adão. Romanos 5, 18 e 19 diz: pela obediência de Cristo, muitos são justificados. Por causa do segundo Adão, agora, o Cordeiro vivo, sem pecado, sem manchas, imaculado, agora vem para cumprir o propósito na terra. Ok? E tornar o homem, essa redenção do homem. Aí nós falamos sobre a nova criação. Que em Cristo, o homem agora, depois que Jesus vem, ele é regenerado. Ele se torna agora uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Jesus vem, paga o preço pela desobediência, pelo pecado, pela transgressão. Ele paga um alto preço por mim, por você. E agora há uma restauração na imagem de Deus. Qual que é essa restauração da imagem de Deus? Agora Deus oferece o que para nós? A salvação, que inclui a santificação
onde o homem ele é conformado à imagem de Cristo. Romanos 8:29. Agora há uma restauração da imagem de Deus, derramando sobre o ser humano uma salvação. Você crê? Você aceita Ele de todo o seu coração, de corpo? Você aceita Jesus como único e suficiente Salvador? Não importa o jeito que você está, vem do jeito que você está. Porque Deus, quando se aceita Cristo, há uma transformação. O homem é regenerado e ele se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e agora o Senhor está fazendo coisas novas. Olha que maravilhoso isso. E sobre essa doutrina do homem, vamos falar sobre o destino do homem? Qual que é o destino do homem? Nós vemos em 1 Coríntios 15, na vida dos crentes, ressurreição do corpo. Os corpos ressuscitarão. Ele terá uma vida eterna com Deus. Vai ter um corpo glorificado. O que é isso? Um corpo incorruptível, livre do pecado. Vai estar no banquete, no maná celestial com o nosso Deus. Esse é o destino que Deus está preparando para você, para mim, que aceitou a verdade, esse Cristo que salva, que nos purifica. E o que vai acontecer com aqueles que não acreditam, porque são milhares que não acreditam? O que vai acontecer com os incrédulos? O juízo eterno, lago de fogo, o inferno. Se não se arrepender, se não crer de todo o coração. É de graça. Deus não cobra. A salvação é de graça. O preço já foi pago. Ok? Então, vamos falar agora sobre os aspectos relacionais do homem. O homem e Deus. Esse é o comparativo. O homem e Deus. O homem e Deus, o homem criado para a comunhão com Deus. Agora o pecado rompe essa comunhão. E a salvação a restaura. Ok? O homem foi criado para relacionamentos. Estamos entendendo na doutrina do homem que o homem não foi criado para ficar sozinho. O homem foi criado para ter relacionamentos. Qual que é? Familiar. Na sociedade. Na igreja. E o que o pecado faz? O pecado gera egoísmo e separação. Mas o que Cristo faz? Cristo restaura o amor verdadeiro. Ok? Aí vem o homem e a criação, responsável por cuidar da terra, responsável por cuidar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou. Ok? Então vamos falar sobre as implicações práticas. Já estamos encerrando esse módulo 3 da antropologia teológica. O valor da vida humana. O ser humano tem valor. Toda vida, ela tem dignidade. Desde o nascimento até a morte. O valor. Deus valoriza a vida humana. Justiça e ética. O ser humano tem que tratar o próximo como se fosse a imagem de Deus. Olha como isso nos pega e nos faz refletir sobre o cristianismo e sobre a palavra do Senhor, se realmente somos praticantes da palavra, dessa profundidade, dessa justiça e da ética em amar o próximo como a imagem de Deus. Aquela pessoa que nós olhamos para ela e falamos, não merece o perdão, mas Deus vai dizer que nós temos que amar e tratar com ética, com justiça, como se fosse a imagem de Deus. Educação e cultura.
usar os dons que Deus te deu, usar os talentos que Deus proporcionou para você para glorificar o nome do Senhor. E a evangelização. Todo homem precisa ser evangelizado. Precisamos evangelizar. Precisamos falar de Cristo. Amém? Pegou essa aula? Que aula forte! Doutrina do homem. Comparando o homem com Deus e a sua palavra. A queda de Adão. A vinda do segundo Adão, Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. E vamos colocar em prática as verdades do que o Evangelho, a palavra, nos confronta. E vamos para o nosso quarta matéria. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente a sua vida.